Queridos leitores da revista Manchete, estamos aqui mais uma vez na coluna do turismo, dessa vez com um amigo muito querido, um grande player aqui do turismo do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Eu trago aqui hoje para a gente bater um papo o Alexandre Monteiro, que é o CEO do Rio Galeão, da concessionária aqui do nosso principal aeroporto. Falar um pouco dessa caminhada dele, né, dentro da empresa, da concessionária, mas também sobre um panorama maior da aviação, do turismo e as expectativas e perspectivas para o nosso turismo aqui do Rio de Janeiro. Então hoje eu trago aqui Alexandre Monteiro. Por favor, Alexandre. Não, prazer enorme, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras carinhosas também. É sempre, a gente entra no túnel do tempo, né, nesses momentos, e enfim, é um prazer. Acho que assim como as primeiras palavras, acho que o Rio de Janeiro tem vivido um momento interessante de retomada, né, nos últimos anos. Eu acho que o setor todo de turismo, eu tenho notado, tem tomado ações mais coordenadas e mais, vamos dizer assim, lançando bases de mais médio e longo prazo para crescimento. É uma indústria que naturalmente o Rio de Janeiro, óbvio, por motivos óbvios, né, tem características para desenvolver muito e é uma grande oportunidade de geração de emprego, geração de coisas boas e que tem tudo a ver com a alma do Rio de Janeiro. Vamos começar falando disso, vamos falar um pouco desse início, de como aconteceu essa concessão dentro desse panorama de privatização dos aeroportos brasileiros, né, saindo da operação pública. Acho que o momento da chegada era aquele momento de assumir, fazer uma companhia do zero, ainda que tinha, obviamente, na época, naquele momento a companhia era controlada por um consórcio Odebrecht-Changi, que é do aeroporto de Singapura, e a gente basicamente construindo a companhia do zero, que tem suas belezas, porque você constrói do zero, sempre tem a folha em branco, tem uma vantagem. Desafio. Mas tem, por outro lado, tem o desafio de você fazer do zero, né? Implantar sistemas, processos, controles, cultura, estratégia, enfim. Então, foi um momento muito, muito rico. E a gente tinha ali na frente o primeiro grande desafio, que era entregar o aeroporto para a Olimpíada. O aeroporto, tirando as instalações esportivas numa Olimpíada, o aeroporto ele é um dos equipamentos mais em foco. Por quê? Porque tem a chegada dos atletas, que acaba se processando, atletas, dignatários, turistas, que acaba se processando ao longo de um prazo, né, ao longo de um tempo, mas o dia crítico da saída dos atletas. Terminou a Olimpíada, dia seguinte, todo mundo está indo embora. É um dia crítico, assim, em todas as Olimpíadas. O Comitê Olímpico tinha consultores especializados em aeroportos, né? E então foi um desafio muito, muito grande e que nos deu muito prazer e muita honra de entregar como a gente entregou. Eu brinco que a gente tem 2 medalhas de ouro que são nossas. Uma foi um tweet de um cara que é um cara sênior no Comitê Olímpico, na área de marketing, que já tinha participado. Ele fez um tweet dizendo 18 Olimpíadas, participei de 18 Olimpíadas e nunca vi uma partida. Ele tweetou de dentro do avião, estava decolando no dia 20, se não estou enganado, foi 22 de agosto de 16, ele tweetou de dentro do avião. Eu nunca vi um embarque tão tranquilo. O Brasil surpreendeu a gente de novo. E a gente teve também, e isso foi, isso eu digo que é uma medalha que eu tenho guardada, que você ter um reconhecimento desse tão genuíno, tão instantâneo, realmente foi uma coisa muito importante para a gente. E a outra coisa foi o reconhecimento do jornal de grande circulação, dizendo que, olha, o Galeão, que era o primeiro contato, costumava ser o primeiro contato do turista com as mazelas do Brasil, passou a ser um dos legados da Olimpíada. Nós fomos o aeroporto que começou a trazer as companhias de baixo custo, as famosas low cost, que são as companhias que, olhando historicamente, agora eu vou viajar aqui, sair uma digressãozinha, mas são as companhias que historicamente sustentam o crescimento de aviação e crescimento do turismo.
começo de março de 2020, a gente tinha mais ou menos 300 voos por dia no Galeão. Era uma média, 290 a 300. Isso começo de março. Começo de abril, passaram a ter 3. 3 por dia. Caiu de 300 para 3. E 1%. 1%. E só para um destino. Eram 3 voos diários para Guarulhos. Porque a malha brasileira toda se reconfigurou, Guarulhos virou o grande hub, ainda mais, por motivos, né? O centro da economia do país. E a única companhia internacional que não saiu do Rio foi a... Saiu do Rio no sentido de voos, né? Foi a Air France. A Air France continuou, a Air France KLM continuou mantendo, tinha um voo semanal, mas tinha. Então foram momentos difíceis, né? Carga, que a gente achava que ia ter um problema, na verdade acabou virando um grande boom, né, de carga. Deu uma segurada também, né? Nos ajudou bastante, como concessionária e como a nossa vida como um todo, aí eu estou falando nós como sociedade, e é uma simbiose total entre carga e passageiro, porque 90%, 85%, 90% da carga vem no que a gente chama da barriga do avião internacional. Né? Então, o crescimento que a gente viu depois da pandemia contribuiu muito para isso. Março de 2020. A gente não sabia, mas o mundo estava prestes a mudar. Um vírus mortal apareceu e de uma hora para outra o planeta se desconectou para tentar barrar a pandemia. Fomos a porta de entrada para a esperança. E a vacina que a gente recebeu aqui da AstraZeneca, ela variava de uma temperatura de menos 55 a menos 90. Então, de fato, isso tornou-se um desafio para a gente no dia a dia, né? Grande parte do mundo não tinha estrutura para ter um local de armazenagem para uma vacina de uma temperatura tão baixa, né, tão negativa. Então, a gente acabou também mudando um pouco o nosso processo, né, em si. O Rio Galeão uniu esforços para trazer a vacina o mais rápido possível para os braços dos brasileiros. Enquanto isso, as primeiras doses eram embarcadas rumo ao nosso país. A gente conseguiu possibilitar que todo mundo acompanhasse a carga mais aguardada dos últimos tempos. Chegou agora há pouco ao Rio de Janeiro o primeiro lote de matéria-prima chinesa usada na fabricação da vacina Oxford AstraZeneca. O avião que trouxe o primeiro lote do IFA pousou no aeroporto do Galeão, aqui no Rio. Eu queria lembrar, naquele momento em que o Santos Dumont, voltando aqui, o Santos Dumont, que é um aeroporto regional, central aqui no Rio de Janeiro, super importante, mas que hoje ainda está na mão do governo federal, da Infraero. Uhum. O Galeão, que é o aeroporto, se você comparar o aeroporto, isso eu estou falando aqui para os ouvintes, porque você sabe isso mais do que todo mundo, mas é um dos aeroportos internacionais mais próximo do centro da cidade, dos centros de emissão de passageiros. Você imaginar que são 16 quilômetros do centro da cidade. Você falou agora de Londres. Londres, o aeroporto fica, sei lá, 2 horas. É inacreditável. Então a gente tem um aeroporto, o Rio Galeão, é muito próximo do centro da cidade. E aí havia uma concorrência. Acho que a primeira coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: o Rio de Janeiro tem o privilégio de ter 2 excelentes aeroportos. O Galeão, como você falou, é um aeroporto internacional que tem uma capacidade de expansão, além de estar já tem a instalação. Nós hoje temos capacidade para 35 milhões de passageiros, como está, né, fazendo melhorias normais, mas já tem capacidade para isso. Ponto fundamental dessa discussão toda era olhar para o Rio de Janeiro e falar assim: olha, o Rio de Janeiro tem infraestrutura, tem os atributos de cidade turística, tem a infraestrutura local, além de ter atividade econômica também, né? E que não está fazendo a melhor utilização para a cidade dos seus aeroportos. Porque tem um aeroporto que está subutilizado e outro que está sendo utilizado acima da sua capacidade. Né? É um aeroporto excelente, de novo, é um aeroporto excelente, o Santos Dumont. Sim. Agora, ele não tem capacidade para ter 15 milhões de passageiros. Além disso, mesmo que ele
ele não tem a capacidade para fazer os voos de longa distância, que uma cidade do tamanho e com a relevância do Rio de Janeiro merece ter. Né? Em 2024 nós batemos o recorde histórico do Rio de Janeiro de passageiros internacionais. 2025 nós estamos a caminho de bater de novo, nós vamos bater de novo com mais folga ainda o recorde de passageiros internacionais. A gente vai passar com alguma tranquilidade de 5 milhões de passageiros internacionais. O passageiro doméstico também, a cidade está crescendo num passo acima do passo do país, a oferta. Olhando os números que a gente está vendo, já viu em 24, e tem visto... Nesse primeiro semestre, agora de 25, né? Isso. Eu acho que a gente está se provando na prática que foi benéfico esse movimento, e acho que uma benéfica atitude que enfim, os entes que estão envolvidos nisso, o governo federal... Está provado que foi acertada essa decisão. Pois é. Então, assim, eu fico feliz, muito feliz de uma contribuição, acho que é uma contribuição, porque a gente, no fim do dia, falando da concessionária, né, do Rio Galeão, no fim do dia nós somos uma concessionária, nós somos um prestador de serviço. Eu não sou dono do ativo, nós estamos lá cuidando, fazendo o nosso melhor para fazer um bom trabalho para passar ele à frente em 2039. A Changi, que é a concessionária, que é o aeroporto, que opera o aeroporto de Singapura, é considerada talvez a melhor ou uma das melhores operadoras de aeroportos do mundo. Né? Já é reconhecido isso no mundo inteiro. E a gente tem o privilégio de ter isso aqui no Rio de Janeiro. É a única operação da Changi aqui no Brasil, né? Aqui no Galeão, no Rio de Janeiro. Então a gente precisa valorizar essa concessionária que, com muito esforço, com muito investimento, com muito trabalho, hoje uma equipe já azeitada, organizada, já bem treinada, consegue fazer aqui no Rio de Janeiro e está trazendo esses resultados. Quer dizer, esses resultados eles vêm no bojo de todo esse amadurecimento. Queria que você desse uma clareada aqui para o pessoal entender melhor como é que funciona esse complexo que é um aeroporto. A concessionária, nós somos a concessionária que opera o aeroporto. A concessionária com posição acionária, como você falou, a Infraero, como acionista, ela tem 49% e hoje a Changi tem 51% da concessionária. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é orquestrar, nós somos cerca de 750 na concessionária. Só que a comunidade aeroportuária são 16 mil. Então nós orquestramos, o que são esses 16 mil? É a companhia aérea, é o bar, é o restaurante, é o cara que movimenta bagagem, locadoras, etc. Então nós orquestramos esse universo, tá? Que nós chamamos de comunidade aeroportuária. Tá? Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho operacional é disponibilizar a infraestrutura e operar o pátio. O pátio de aviões, a movimentação do pátio é nossa responsabilidade, ainda que tenham vários entes que trabalhem lá, como as empresas que fazem a movimentação das bagagens, etc. Saiu do nosso pátio... Handling, né? Handling. Saiu do nosso pátio, a responsabilidade é da aeronáutica. Existe até um ponto onde se transfere essa responsabilidade, o controle de tráfego aéreo. Então, as pistas são de controle de tráfego aéreo. O avião é trazido até a pista, né, isso é feito pela torre que está no controle de tráfego aéreo. E a gente pousou o avião, ele entrou no nosso pátio, passa a ser nossa responsabilidade. Queria muito agradecer aqui a presença do Alexandre Monteiro, nosso CEO do Rio Galeão, né, mostrando os bastidores, mostrando todas essas histórias, inclusive passando pelo grande desafio que foi a pandemia, né, dentro da sua estrutura, falando aqui dos projetos, das perspectivas que esse crescimento do Galeão traz para toda a economia do Rio de Janeiro, infraestrutura, associando aí passageiros, trazendo a importância da carga, né? Eu acho que tudo isso ficou muito bem explicado e a gente conseguiu, hoje aqui nesse papo rápido, contar um pouco desse mundo aeroportuário, né, com o nosso CEO, Alexandre Monteiro. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.